Olá, bem-vindos ao Reverso, o telejornal laboratório do curso de jornalismo da UFES. Independente do momento histórico, crises sanitárias apresentam semelhanças na busca por tratamentos que amenizem os efeitos da disseminação de novas doenças. Foi assim durante a peste bubônica no século XIV, bem como a gripe espanhola no século XX, e agora durante a pandemia do Covid-19, com o chamado kit Covid. A defesa de um suposto tratamento precoce tem sido uma bandeira levantada por parte da classe médica, parte da população e amplamente promovida pelo governo federal. Ao mesmo tempo, estudos com método científico padrão ouro e diversas entidades ao redor do mundo condenam a prescrição dos medicamentos por serem ineficazes e causarem efeitos adversos a pacientes. Nesse campo de disputas, um questionamento importante aparece. Não havendo limite da determinação legal, quais são os limites da autonomia médica na prescrição de tratamentos precoces? Para sanar esta e outras dúvidas, o Reverso entrevista o médico sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa, Dr. Gonzalo Vecina. Doutor, primeiramente, eu gostaria de desejar uma ótima entrevista para nós e agradecer a sua presença aqui no programa. E vamos partir para a primeira pergunta. O princípio da autonomia médica é unânime em documentos que regulamentam a profissão, como é o exemplo do Código de Ética Médica e a Lei do Ato Médico. Essa liberdade profissional garantida à classe médica autoriza práticas que se distanciam da ciência? Bem, primeiro quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui e estar conversando com vocês e levando conhecimento para os nossos telespectadores. O limite da autonomia médica está no conhecimento. Ele tem que ter essa autonomia porque o conhecimento não abarca 100% de tudo que existe. Por isso o médico tem autonomia para tomar decisões e o Código de Ética, inclusive uma boa parte do arranjo jurídico que trata de tratamentos, permite que o médico prescreva, inclusive, medicamentos que não têm registro, não têm autorização comercial para serem comercializados no Brasil. E aí se estabelece uma relação entre médico e paciente. Qual é o limite dessa autonomia do médico? É o conhecimento. É óbvio que existem coisas sobre as quais nós não temos conhecimento. Por isso o médico tem autorização para prescrever o que a gente chama de off-label, ou seja, algo que não está na bula daquele medicamento, mas que tem que ter algum tipo de substrato baseado num conhecimento que foi desenvolvido em algum lugar no mundo. O que o médico não pode fazer é pagelança. Ele não pode inventar um tratamento. Isso tem que ficar muito claro. O limite da atividade do médico é o conhecimento. Você mencionou aí que as autoridades, que isso, que aquilo. Bem, uma parte dos médicos estão ignorantes quanto a por que e como prescrever determinadas drogas. Mas é ignorância. E a ignorância, se causar dano, ela poderá ser punida se denunciada. Isso tem que ficar muito claro. O problema das autoridades não médicas quererem divulgar tratamentos, esse já é um problema que deve ficar para a justiça comum, se houver denúncias, ok? Ok. E, doutor, pegando o gancho, ainda nessa questão que o senhor levantou acerca de que alguns médicos buscam determinadas soluções ligadas a tratamentos não, como posso dizer, procedimentais, a prescrição de tratamento precoce tem levado órgãos ligados à área da saúde a conflitos de posicionamento, bem como o senhor também pontuou. Enquanto alguns deles defendem que o kit Covid seja banido, o próprio Conselho Federal de Medicina se posiciona a favor de que a escolha seja entre o médico e o paciente, né? O senhor considera essa falta de consenso prejudicial ao enfrentamento da pandemia? Sem sombra de dúvida é prejudicial e isto se deve à irresponsabilidade do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina sabe que isso é pagelança. Em outros casos, ele já tomou essa posição contra a pagelança, como é o caso aí da ozonioterapia. Ele proibiu a ozonioterapia. Tem muitos outros exemplos de
de proibições na prática médica recente do Conselho. Neste caso, o Conselho se revelou aliado, mancomunado do presidente da República e, por isso, não se colocou contra os tratamentos precoces, ou seja lá o que for, com hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina e natazoxanida. Agora, que é pagelança, não há a menor dúvida. Não existe comprovação científica. E os estudos de duplos cegos, randomizados, realizados com todas essas drogas, não se revelaram eficazes. No entanto, a ivermectina é hepatotóxica e a cloroquina e hidroxicloroquina, elas são cardiotóxicas. Então, tem efeitos colaterais e os pacientes poderão sofrer. E, se sofrerem, poderão acionar a justiça para serem ressarcidos ou ter os médicos punidos. Entendi. E, doutor, tocando também nessa questão jurídica, que acaba não sendo tanto citada quanto outras questões ligadas à saúde e fisiologia dos pacientes, eu gostaria de perguntar para o senhor que, caso haja alguma piora no quadro dos pacientes, de determinado paciente, em decorrência da utilização de determinada medicação prescrita pelos médicos, há algum tipo de punição legal prevista, ou, como o senhor falou, isso só ocorreria caso o paciente fizesse algum tipo de denúncia, ou esse tipo de acontecimento também seria considerado como um ato impune? Veja, tem que haver algum tipo de denúncia ou cobrança. Isso não tem como. Tem que haver a denúncia de que há um mal feito em curso, e aí vai ter que ser apurado. Isso pode ser feito pelo próprio paciente, ou pode ser feito por uma instituição, quer dizer, o hospital, o centro de saúde, ao constatar um dano num paciente, pode propor uma ação na justiça comum ou no próprio Conselho de Medicina, propondo a punição do médico que fez um ato que não tem substrato científico para ser realizado. Entendi. E, doutor, por último, eu só gostaria de levantar uma questão ligada ao nosso território capixaba, né? Porque dentre as capitais brasileiras, Vitória foi a que mais recebeu cloroquina. E, no entanto, a taxa de mortes até o fim de março foi de 47% a mais que o resto do país. O senhor, por acaso, acha que a insistência no uso dessa droga, que promete evitar o agravamento da pandemia, supera a discussão médica e científica e ganha dimensões políticas que podem estar sendo decisivas na falta de adesão da população ao que é realmente eficaz contra o vírus? Veja, eu acho que a explicação da não adesão da população às medidas que realmente combatem a probabilidade da ocorrência de novos casos é multicausada. É a população já cansada de isolamento social, é a população que não usa mais máscara, é a população que se aglomera, são os jovens que vão se divertir à noite, é o transporte coletivo muito cheio, é esse vai e não vai da igreja, abre igreja, fecha igreja, tem um monte de explicações. Acho que, eventualmente, pode ter a ver também. Eu estou protegido, eu tomo o kit Covid preventivamente. Então, a pessoa que se sente protegida, ela comete atos que ela não deveria cometer. Então, ela vai a locais fechados, ela deixa de usar máscara, ela aglomera. Por quê? Porque ela se sente protegida. Então, eu penso que parte do desastre que acontece no Brasil, e aí em Vitória em particular, é culpa da hipótese do kit Covid proteger as pessoas que estão tendo uma vida, entre aspas, normal, porque se sentem protegidas. E a responsabilidade por isso deve ser cobrada tanto dos médicos que fazem esse tipo de prescrição, quanto dos governantes que defendem este tipo de atitude. É criminoso isso e tem levado à morte, inclusive dando ensejo para a tomada de decisões coletivas pela justiça, ou seja, não tenho que ter a denúncia do paciente, eu posso ter uma denúncia de classe contra
a atitude que os médicos estão tomando e que os conselhos estão compactuando. Entendi, doutor. Bom, por último, gostaria de agradecer novamente a presença do senhor aqui. É de suma importância que uma figura do seu calibre, com a importância que o senhor tem para o desenvolvimento da saúde aqui no Brasil, possa estar tendo essa conversa com a gente, até mesmo para desmistificar e revelar algumas verdades acerca da pandemia que nós estamos enfrentando. E fica aí, então, registrada a nossa gratidão, a gratidão do Reverso. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, parabéns ao Reverso por levar boa informação para a nossa população. Os médicos que prescrevem estas porcarias não são mal intencionados, são ignorantes. Mas a ignorância não pode também ficar impune. Parabéns e contem sempre comigo.